Agora você pode abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e nós vamos ler o versículo 46. Como os irmãos sabem, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as 7 palavras da cruz. Nós já falamos 3. A primeira, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois, a segunda, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira, eis aí teu filho. E para João, eis aí tua mãe. Agora, a quarta palavra, sentença dita por Jesus na cruz. Essa quarta palavra, dessas sentenças em diante, já está tudo escuro, porque de meio-dia às 3 da tarde, o dia virou noite. E já está tudo escuro. E aí eu leio e começo a leitura na versão século 21, Mateus 27, 45 e 46. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6 até a hora 9, do meio-dia às 3 da tarde. E por volta da hora 9, às 15 horas, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa quarta sentença de Jesus na cruz. E aí, irmãos, você reparou que na descrição bíblica do nascimento de Jesus, houve luzes à meia-noite? Lembra-se disso? E veio um coro celestial, um coro angelical. E agora, na morte de Jesus, houve trevas a partir do meio-dia. Alguém disse que quando Jesus nasceu, Deus estava mostrando ao mundo o seu maior gesto de amor. E quando ele foi morto, os homens mostravam a Deus a sua mais profunda maldade. Então, a luz, em definitivo, só viria mesmo na manhã de domingo, quando o sol da justiça nascesse para nunca mais se pôr. Malaquias 4:2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. É nesse momento de escuridão que Jesus pronuncia então a sua quarta sentença, que é um grito de perplexidade. Está escuro e também parece estar escuro na alma de Jesus. O seu grito é de perplexidade. Deus meu, por que me desamparaste? E essa, para sermos honestos, é uma das maiores incógnitas que nós nos deparamos na Bíblia. Na verdade, o que Jesus queria dizer com isso? O pior momento da sua história humana, e ele sabia que teria de atravessá-la e atravessá-la sozinho. Quem é que pode sondar o que havia no coração de Jesus? Quem é que pode sondar o que havia no coração da Trindade? Deus Pai, Filho e Espírito Santo nessa hora. E por que eu digo isso? Porque quando a gente vai ao Evangelho de João, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre unidos em amor. E agora Jesus está se sentindo abandonado. Como é que ele se sentia?
E essa é a palavra mais desconcertante entre todas as palavras que Jesus falou na cruz. Ela é tirada do Salmo 22, versículo 2. E ela é citada, como inicialmente eu li, em aramaico. E a língua popular das ruas daquele dia. É um grito de desespero, é um lamento, não se pode negar, mas não é um choro de desespero. E Jesus também morreu como ele viveu. Enquanto Jesus vivia, ele vivia citando a palavra de Deus. Ele foi tentado e ele citou a palavra de Deus. Muitas vezes era indagado, ele diz: como é que dizem as Escrituras? Vocês estão errados porque vocês não entendem as Escrituras. E Jesus sempre nos chamava para as Escrituras. E agora ele está morrendo, mas morrendo com a palavra de Deus nos seus lábios. E de uma certeza, Jesus tinha: ninguém podia ajudá-lo a não ser o Pai. E foi do Pai que ele esperou socorro. E não é à toa que Lutero, estudando esse texto, diz assim: Deus abandonou Deus. Eu não consigo entender isso. E alguém aqui que consiga entender vai explicar muito bem, explicadinho para todos nós. Que nem aquele concílio de pastores em que o examinador chegou para o menino que estava sendo examinado, que ia ser um pastor, disse assim: eu gostaria que o candidato me desse uma definição, e o gesto é uma imitação do que o sujeito falou, tá? Que o candidato me desse uma definição concisa, objetiva e clara da Trindade. Aí o rapaz, que era novo, mas não era burro, respondeu para o examinador: se o irmão tiver uma definição clara, concisa e objetiva da Trindade, dá para mim, porque eu estou a procurando há muito tempo. Então, se Lutero não conseguir entender, irmãos, nós vamos fazer uma força para termos percepções acerca do que Jesus quis dizer com essa expressão. Bultmann diz: o morrer neste abandono de Deus é a agonia daquele que se sabia filho de Deus. É o filho amado, abandonado pelo Pai. E aí nós vemos algumas observações feitas por alguns eruditos para mostrar, irmãos, como essa expressão dita por Jesus na cruz é difícil de ser entendida. Brodos disse assim: se perguntar em que sentido o pai abandonou o filho, a resposta é que realmente não sabemos. Em si mesmo, o Salvador ainda era de todo o agrado do Pai no dar voluntariamente a sua vida para tomá-la de novo, conforme ele declarou em João 10:17. Em certo sentido, não há nada em Jesus que desagrade o Pai. Isso deve ficar claro, é isso que Brodos deve estar dizendo. Ele deve ter sido abandonado do Pai como nosso substituto, porque carregou os nossos pecados em seu corpo no madeiro. Para que fôssemos perdoados, ele foi desamparado. Brodos também destaca que podemos esquecer a perfeita humanidade de Jesus. Ele era Deus, sim, e tinha uma perfeita divindade, mas isso não anulou a sua perfeita humanidade. Como estava se sentindo o homem Jesus ao experimentar a tristeza humana de uma morte injusta? Ele era um homem santo, decente,
que nunca fizera nada errado. Ele estava sendo morto como um criminoso, sob zombaria de uma multidão ávida de sangue. Então, ele sentia também a angústia de ter perdido a comunhão com o Pai, porque estava carregando os nossos pecados, e os nossos pecados, como devem se lembrar, segundo Isaías, fazem separação entre nós e o nosso Deus, conforme é dito em Isaías 59, 2. Vamos ler? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Foi isso que fez Jesus dizer lá no Getsêmano, tá? Ele disse assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A agonia emocional de Jesus, ali no Getsêmani, precedia a sua agonia física. Pararam para pensar? Agora, Riley, ele diz assim: existe um profundo mistério. Todos esses homens muito eruditos, eles dizem assim: nós não entendemos muito bem. Todos esses homens muito sábios e muito estudiosos dizem assim: há um mistério, né? Então, irmãos, quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu vou me citar aqui, me situar o que esses homens diziam. Riley, existe um profundo mistério nestas palavras que nenhum mortal é capaz de sondar. Sem dúvida, elas não foram ditas por nosso Senhor somente por causa da dor corporal. As palavras foram ditas para exprimir a incrível pressão que estava sobre a sua alma e a enorme carga dos pecados do mundo. Elas foram ditas para mostrar como Jesus foi verdadeiramente e literalmente feito nosso substituto e como ele foi feito pecado e maldição por nós, suportando sobre si mesmo a justa ira de Deus contra os pecados do mundo. Naquele horrível momento, a iniquidade de todos nós foi posta sobre ele até as últimas consequências. E aí Isaías diz assim: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53, 10. Deus meu, por que me abandonaste? Por que desamparaste? Os pecados do mundo estavam sobre Jesus naquele momento. Não, então ele diz que não era tanto o sofrimento físico, mas sim que naquele momento, por um momento, ele foi feito pecado por nós, conforme nos diz 2 Coríntios 5, 21. Aí alguém diz assim, preste atenção: Deus, na qualidade de Pai, não abandonou Jesus. Olha o que o cara está falando, tá? Mas na qualidade de juiz, tinha de separar-se de Jesus, para que ele experimentasse a morte no lugar do homem pecador. Está entendendo? Bom, se você está entendendo, eu lhe dou os parabéns. Era a raça humana que estava na cruz, figurada por Jesus, aquele que era santo, e sua santidade não podia tolerar pecado. Agora, ele mesmo sendo santo, experimenta todo o pecado do mundo sobre ele, por nós. Webster é o terceiro erudito
diz assim, interpretando a expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz assim, Cristo não estava somente confessando o pecado do mundo, estava também confessando a santidade de Deus e revelando-a. Olha, irmãos, ele olha por um terceiro ângulo. O único homem que nunca mereceu sofrer, estava sofrendo. E o homem que mais conheceu a Deus e que mais viveu próximo ao Pai, e mais desfrutou de sua companhia, nunca o desagradando em nada, estava sendo desamparado por ele. E aí, Gálatas 3:13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Agora, uma observação muito interessante que eu gostei. Esse desamparo não foi um abandono, no sentido de que pai e filho, Deus Pai e Deus Filho, tenham tido uma ruptura definitiva nas suas relações. Não foi, não. Deus Pai estava aceitando, naquela hora, o sacrifício vicário, o sacrifício por nós, em nosso lugar. E aí, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, irmãos, essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Ela é uma expressão difícil da gente entender, porque se você está lembrado, há uma expressão também em 2 Coríntios que diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A Bíblia diz que Deus Pai estava com Jesus, quando Jesus estava reconciliando o mundo com Deus, naquela hora da cruz. Você está entendendo? Se você consegue entender, você alcançou uma plenitude de entendimento. Eu confesso, não consigo entender. No dia que eu entender isso, o meu Deus vai ser do meu tamanho. E vai ser muito pequenininho. É um mistério, irmãos. A melhor interpretação desse texto é Deuteronômio 29:29. O que diz Deuteronômio 29:29? Leiam lá para a gente. Leia bem alto, por favor. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. As coisas encobertas são para Deus. As que são claras são para nós, para os nossos filhos, para a nossa geração. E para nós andarmos em obediência a Deus. Há uma outra coisa que eu queria destacar. Deus meu, por que me desamparaste? Essa quarta palavra de Jesus é uma citação direta do Salmo 22, como eu disse no início. Aliás, 2 salmos são chamados de salmos da cruz, o Salmo 22 e o Salmo 69. Os judeus, curiosamente, não consideravam o Salmo 22 um salmo messiânico, porque para os judeus era inimaginável, eles não podiam imaginar um Messias sofredor. Os irmãos estão lembrados que os judeus pensavam no Messias como aquele que ia desbancar todo mundo, ia governar o mundo e ia colocar Israel no topo do mundo. Mas um rabino, mesmo assim, comentou o conteúdo do Salmo 22 e disse o seguinte: isso aqui não é a descrição de uma doença, mas sim a de uma execução.
Jesus tornou o Salmo 22 o salmo messiânico. E Tertuliano declarou que o Salmo 22 contém toda a paixão de Cristo. Outra coisa significativa no Salmo 22 é que ele começa com dor, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele termina com triunfo. O Salmo termina com vitória. Era a hora 9, 15 horas nos relógios, e há quase 3 horas já estava escuro, como se fosse noite. Dificilmente alguém morreria numa execução tão curta. Há registros, por exemplo, de condenados crucificados que passaram até 2 dias em agonia. Mas, curiosamente, segundo os evangelhos, a hora em que Jesus vai expirar, vai morrer, é a hora em que estava também se finalizando o momento do sacrifício vespertino que era feito no templo. Jesus morre na hora em que estava acabando os sacrifícios no templo, sacrifícios vespertinos. E é nesse momento que ele brada a sua solidão: Deus meu, por que me desamparaste? É o exato momento em que a vítima estava sendo aceita no templo pelo sacerdote. Não é curioso isso? Não é curioso isso? Mas essa palavra de Jesus nos mostra toda a extensão do amor de Deus por nós. É um Deus trino, um Deus triuno que nos ama. Deus Pai não pode ser injustiçado, como muitas vezes é mostrado, como se ele fosse ávido pela morte do filho. A morte do filho a qualquer custo, e um filho bonzinho que vem aplacá-lo, que vem acalmá-lo. Irmãos, a Trindade estava junta no Calvário, e como eu disse, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo 2 Coríntios 5,19. Então, o desamparo de Jesus não foi um ato de ódio ou desprezo do Pai, mas prova do amor do Pai pela humanidade. E aí, irmãos, para esse breve estudo dessas palavras extraordinárias que nos fazem pensar na profundidade do amor de Deus, mas ao mesmo tempo da profundidade da dor de Jesus, só resta nós terminarmos com João 3,16. Não é isso? Então, você sabe João 3,16? Se você sabe, então vamos recitá-lo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama e foi disposto a sofrer e se sentir desamparado pelo próprio Pai para nos comprar para o Pai. Que Deus nos abençoe.